Gente, é o seguinte, ó. Vou mandar a prova para vocês fazerem, tá? Certo? Isso aqui é para tomar, meu irmão? Vamos tomar para ver se Pode passa chacoalhar. É delícia. É para chacoalhar? É. Peraí. Não, peraí que eu vem cá mais aqui nesse lugar. Negócio sério. Oremos. Soberano eterno Pai, no nome de Jesus o Senhor, tem dó dos meus alunos, abençoa que tudo corra bem, que essa aula seja uma bênção, Senhor, que eles saiam daqui filosofando, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pô, eu estou fazendo umas orações de doido. Ontem eu estou na televisão, pronto para gravar, já ia começar a gravação, os dois dizendo que era 2 contra 1, falaram tanto esse negócio que queria ver sangue, 2 contra 1. Eu sentado assim, baixei a cabeça e orei, Deus, Senhor, esses dois estão falando aí que são os 2 contra mim. Maior é um sozinho com Deus é maioria, muito sem Deus é minoria. Tem dó, Senhor. Não sei nem o que aconteceu. O negócio pegou, caiu o microfone. Vamos lá, ocasionalismo, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, as questões de linguagem vocês colocaram, né? Eu vou pular alguns. É de chocolate? Sim. Tá Tem de geladinho? batata doce. Batata doce com coco. É gostoso. Obrigado. Vamos lá, ocasionalismo, leitura, Marco. Vamos lá. Ocasionalismo é o sistema das coisas ocasionais, ou seja, uma obra puramente do acaso, e que não produz realmente o efeito, mas que dá uma causa imediata à ocasião de o produzir. A harmonia pré-estabelecida é a hipótese imaginada por Leibniz para explicar a influência da alma sobre o corpo e do corpo sobre a alma, e segundo a qual existiria desde o princípio uma perfeita harmonia e conformidade entre essas duas substâncias. Embora não encerre nenhuma significação filosófica, a expressão ta meta ta física Não, é a lei do físico, né? Essa palavra da origem, essa frase da origem é metafísica, metatapsica. metafísica. Metatapsica. Então quer dizer, a lei do físico, ok? Vamos lá. Pode continuar. Tem o significado de além ou depois da física e denomina em 2 milênios de tradição a parte mais importante da filosofia, senão a própria filosofia. Se tomarmos como ponto de partida a obra de Aristóteles, entenderemos que para ele metafísica significava sabedoria, Sofia. filosofia e teoria da verdade. Sofia, tá contando um S, tá? Sofia? Certo. Então, o que é a lei do físico? É a observação, não é? Conclusão daquilo que não se vê. Existe uma... Talvez vocês já tenham estudado isso. Quem foi que estudou filosofia aqui na escola? Você estudou? Ou matemática, por exemplo, aquilo que você não pode provar que é, mas você depreende que é, não é? Você não pode provar que o que você está dizendo é real, mas tudo leva a crer que aquilo é real, mas você não tem ainda elementos para comprobatórios, não é? Exatamente o que está além do físico. Você pode observar aqui uma situação que pode ser influenciada por algo além do físico. Se não é físico, é além do físico, como é que você pode usar as questões epistemológicas? Como é que você pode, por exemplo, dissecar algo que não é físico? Quais são os fundamentos da epistemologia, gente, que é a teoria do conhecimento? A observação, o empirismo, não é? Então você observa um efeito, mas você não sabe a causa. Então você depreende que a causa seja tal coisa, né? Por causa do efeito. Sim ou não?
É possível isso? O que vocês acham? Ou não? Ou eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver só para ver se vocês estão prestando atenção? É possível? Hã? Você pode dar um exemplo? Quem fez medicina aí? O que é um diagnóstico? Sim. Diagnóstico. Diagnóstico. Através de preposição de através, gnosis, conhecimento. Então eu vou primeiro ver o efeito para tentar determinar mas eu não sei a causa. Então eu vou pelo efeito retroagindo até a causa. Isso é um exemplo, né? Ok ou não, irmã? Vocês estão ligados aqui comigo? Sim. Então eu vou mandar bastante aqui hoje, porque acho que essa é a última aula de filosofia, né? Sim. Pois é, escola, né? Aleluia! Glória a Deus! Oh, coisa boa, vamos lá. Pode continuar? Eu queria que tivesse mais aula de filosofia. A sabedoria para Aristóteles consiste na metafísica, isto é, não apenas no conhecimento ou ciência das causas, mas no conhecimento das causas primeiras e mais universais. Bom, isso não vai cair na prova. Tá? Era a observação de um filósofo. Vamos lá. Método 7. 7. Métodos utilizados pelos filósofos no estudo do homem. Em sentido amplo, é entendida como antropologia ou ciência que se propõe a estudar o homem em sua totalidade física e sociocultural. Situa-se Essa é a antropologia comum. A antropologia filosófica estuda a parte imaterial. Aliás, Cláudio, como é que chama a questão? O homem quando você fala de parte material, você está falando de quê? Parte material, Imaterial. imaterial do espírito. E que mais? Ah, Da alma. Isso se chama Quem falou? dicotomia, né? Tricotomia, não é? A dicotomia, qual é a definição de dicotomia? Dicotomia é corpo e espírito. e água. Não, material e imaterial. Parte material e imaterial. Quais são os irmãos que ensinam a dicotomia? Hereges. Os Hereges. Tem o nome de um irmão que eles quis. Não, poxa. Os reformados, irmãos. Hã? Tá bom? Mas qual é o correto? A dicotomia ou a tricotomia? Por quê? Mas por quê? Por que você disse que é certa? Essa na verdade é relativa. Mostra na Trindade, né? Mas a Trindade, o que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. O que tem a ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo com o corpo, alma e espírito? O que tem a ver, doutor? Tem a ver. O quê? Tem a ver. Então me diga. Ajuda ele, Não, mano. tá bom. Ajuda ele, Cláudio. Você também é advogado? Espírito Santo. Faz uma bancada. Espírito Santo. Espírito. Jesus. Corpo. Jesus se fez carne. Não vai me segurar. Não. Fundamental. Reconhece que você confundiu triunidade com tricotomia. Vai. Tá bom. Tá? Exato. Tricotomia. Verdade. Tricotomia é o corpo, alma e espírito. E aí ele disse que o correto é tricotomia. Baseado em quê, poxa? Baseado em qual é o elemento que pode dizer que você falou de trindade? Trindade está na Bíblia. Está na Bíblia esse negócio? Tertuliano que escreveu isso no século II. Não está explícito. Ah, não está. Então você se baseia em doutrina implícita. É isso que o senhor está dizendo? Não. O senhor está defendendo que aquilo que o senhor acha doutrina? Não, eu não acho. É isso que eu estou Aquilo que eu acho, não. Ah, Aquilo eu que creio. Aquilo que eu acredito. Você acredita então baseado em quê? Das escrituras. Quais escrituras? Façamos, Gênesis lá está lá, façamos. Mas eu entrei. Ó, o que eu estou dizendo aqui, se vocês me derem a graça, o
assevera isso baseado na minha observação. Observação do quê? Daquilo que está escrito nas Escrituras. Mas aí o camarada dicotomista vai dizer que também baseia nas Escrituras. Mas a sustentação, não é? Que o irmão colocaria se ele falasse que estava lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, todo o corpo, alma e espírito seja santificado, não é? Que tem conjunção aditiva, todo o corpo, alma e espírito, então não pode ser a mesma coisa, certo? São coisas estanques, embora estejam entranhavelmente relacionadas, amalgamadas, né? O negócio é filosofia é A pensar. pastoria é aquele lá capaz de separar alma e espírito. Ponto! Boa! Então, você está fundamentando, você está dando a sustentação, você reflete sobre tricotomia baseado em alguns elementos. Esses elementos são quais? Os escriturísticos, amém? Porque você pode observar metafisicamente a alma e espírito? Não. A não ser que você seja algum tipo de guru, mesa branca, o cara do... né? E aí a gente ia ter que pôr a mãozinha na sua cabeça, não é? Embora hoje o pessoal tenha medido a questão da alma, né? Da aura. Na cabeça não dá para nomes. Cara, melhor não brincar não, porque eu estou vendo que o pessoal hoje aqui não está para brincadeira. Vamos continuar. Situa-se assim conceituada como a mais inclusiva das ciências voltadas para o conhecimento da espécie humana, uma vez que engloba extenso universo de especulações, desde os aspectos físicos até a gama de componentes socioculturais como a linguagem, a expressão estética, a organização econômica, social e política, o sistema de crenças, em suma, a trama complexa das relações sociais estabelecidas no interior de dada sociedade, segundo um código de normas e valores denominados... Bom, ética, observação sociocultural. É o cara sentado em cima de uma pedra, olhando como aquela sociedade se organiza. Como ela se organiza. Por exemplo, nós temos sociedades diversas as nossas, sim ou não? No Brasil, sim ou não? Sim. Falando português? Sim. Sim. Falando outro idioma? Ou dialeto? Também. Também, não é? Organizações peculiares, a antropologia estuda isso. E também as questões religiosas, como a religião influencia na vida das pessoas, ok? Então, quer dizer, estudar, pensar acerca de, não é? Sistematizar o que você está vendo, não é? Não é só ver, porque se fala muito sobre sabedoria. Os antigos tinham sabedoria? Os antigos tinham sabedoria popular. Eu ia falar milenar. Milenar, até não tem um antigo que viva tanto assim, né? Mas tudo bem. A sabedoria popular era sabedoria mesmo, não é? Sim. Mas pode ter se perdido, sem dúvida, a partir do momento que não está registrado, não é? Ou algo que era feito que não foi sistematizado. Ou algo que não foi continuado pelas gerações. Não foi, se perdeu porque não está escrito acerca dele. Por exemplo, existe numa determinada cultura o primeiro registro de moeda que parecia um T. A moeda parecia um T, não é? Um T. E se não tivesse um registro, só tem um registro que aquela moeda, que aquilo é uma moeda, que é uma questão pecuniária, numismática, né? Para dizer que senão ninguém ia saber que aquilo era uma moeda, era só um T. Parece uma coisinha dupla. E é uma moeda. E só tem um registro, entendeu? Curioso. Alguém parou para pensar sobre aquilo. Não é? Ok? Vamos lá. Tal complexidade de objetivos que, se alcançados em sua plenitude, esgotariam no bojo de uma única ciência tudo o quanto o homem pudesse conhecer, entender e explicar a seu próprio respeito.
Entretanto, a fragmentação da antropologia em subdisciplinas autônomas, algumas das quais com o objetivo principal de estudo ligado ao de outras ciências, que se desenvolveram como ramos independentes. Desse modo, a antropologia é hoje apenas uma das várias ciências que se dedicam ao estudo do Me homem. dê duas ciências aí, vai. Duas, com relação ao estudo do homem. Antropologia e socialismo. Antropologia menos antropologia. Socialismo não. Sociologia. Sociologia. Socialismo não quero nem por brincadeira nessa sala de aula. Mais outra. Vai. Ética, mais uma. Economia, mais uma. Agricultura, tudo que se refere ao ser humano. Ok? Direito pode se encaixar também. Direito pode ser também. Vai. O que o direito rege? As leis. As responsabilidades, né, de uma sociedade, não é isso? Direitos e deveres, sim. E qual dessas que eu falei que o direito está intrinsecamente ligado? Ética. A ética, não é? Vou ler da Lígia aqui, ela soprou aqui os. É, Ah, mas é. mas é ligado à ética. Não é, Cláudio? Sim, Não é? com certeza, ligado a ética. Não só a ética cristã, né? Sim, a ética geral. Estamos falando de Nós não estamos falando de filosofia cristã aqui hoje. Estamos falando de filosofia geral. Ok? Tá bom? Por isso que às vezes o cristão, quando observa filosofia geral, ou observa psicologia geral, ou até psicologia da religião, ele fala que nós estamos estudando matéria de desviado. Mas não é, que é o conhecimento geral. Você tem que entender o geral para ir para o assim. Exatamente, tá? Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente, eu vou pular essa questão de Aristóteles, o item 8, quero que vocês leiam em casa, tá? Porque aí só vai descrever como Tomás de Aquino, etc., eles pensavam, certo? Aliás, a teologia tomista é filosofia também, tá? Vamos lá para a religião. Tomista. Missa, tomismo, já ouviu falar? Tomás de Aquino, daí, tá bom? Religião, espera um pouquinho. A lógica, empirismo, pragmatismo, positivismo, existencialismo, Deus, não, vamos fazer só apanhados, bora. Religião, vai. Segue aqui comigo. Pode seguir com aquela irmã ali, ó. A Cris. Não tem. Então não tem apostila. Pode seguir com essa irmã aqui, ó. A Lígia. A palavra religião é oriunda do latim religar, ou seja, humilhar, atar ou apertar. Reconhece-se a existência de uma religião sempre que alguma sociedade manifeste, entre as suas expressões culturais, um corpo organizado de crenças que ultrapassam a realidade da ordem natural. Essa definição abrange tanto as religiões dos povos primitivos, quanto as formas mais complexas de organização dos vários sistemas religiosos, embora variam muito os conceitos sobre o conteúdo e a natureza da experiência religiosa. O sagrado e o profano configuram duas modalidades de estar no mundo e de duas atitudes existenciais do homem ao longo de sua história. Então, independente de qual Deus ou deuses que algum grupo étnico adote, existe aquele conceito de sagrado e profano. Interessante que isso existe também na maçonaria. Alguém já foi maçom aqui? Hã? Ninguém? Não. Ou é, né? Não, as senhoras eu nem olho, porque mulher não pode ser maçom, a não ser que seja da maçonaria mista, que é considerada espúria.
Outro dia a gente passou na frente de uma casa de maçonaria, tinha várias loja. loja. Tinha várias mulheres Tem. na porta. Não, mas esposas são cunhadas, não são irmãs. São cunhadas, para uma só. Elas ficam numa sala separada, aguardando o marido. Já estudei sobre. Então, o que Não acontece? estava eu nessa A sala. maçonaria, ela tem esse conceito interessante, ela tem o conceito de profano. Quem não é maçom é um profano. Então, o entendimento religioso, em que lugar for, tem o conceito de sagrado e o conceito de profano. Não é aquilo que não tem relação com a sua crença, ou está diametralmente, ou é contrário à sua crença, para ser mais simples. Ok? Certo? Certo. E a religião, existe inclusive a matéria filosofia da religião. Não sei se vocês vão estudar isso daqui aqui, né? Eu não sei. Filosofia da religião, essa matéria existe. E ela é interessante, aqui é só uma apanhado geral. Então, religião e cultura. Vamos lá. As reações do homem frente ao sagrado, apesar de sua base profunda em comum, não são uniformes como acreditava Edward Burnett Taylor no século XV ao estudar Não, século XIX. Ao estudar as religiões primitivas. Tais reações estão condicionadas por vários fatores culturais e sociais. Os diferentes símbolos cosmogônicos. Peraí. Fatores culturais, sociais e até fatores inesperados. Inesperado? Uma religião pode surgir de um evento qualquer, por exemplo, a erupção de um vulcão. E aí nós temos o animismo, né? E aí aquele ser pode, aquele vulcão pode ser considerado um deus. Ou aleatoriamente onde caiu um raio. Entendeu? É um fator inesperado. Tem um filme da Star Trek, Jornada nas Estrelas, que demonstra esse fator inesperado. Um determinado planeta que o pessoal da Jornada nas Estrelas não podia interferir no desenvolvimento deles. De repente a nave sai de um penhasco e eles veem a nave, o povo vê, o primitivo vê a nave subindo e daí se torna uma religião. Não é? Ele tem essa visão. Existem alguns documentários um tanto sensacionalistas que tentam demonstrar que muitas religiões e intervenções são feitas por extraterrestres. Extraterrestre existe, gente? Sim ou não? Sim. Lógico que sim. Com toda certeza. Não é? Quem concorda? Quem não concorda? Você não concorda? Eu concordo que existe. Existe? Você pode mostrar um? Não, mas eu acho que existe. Você pode mostrar um? É melhor não falar. Exatamente. Bom, A Bíblia diz que eu não sou desse mundo. Então tem extraterrestre. É um xiste, né? Não falei isso pra mim, falei. Mas a questão é assim, fatores culturais, sociais, que levam, por exemplo, aqui no Brasil, quem já ouviu falar da Vó Rosa? Nunca ouvi. Como? Vó Rosa. Você ouve o programa desse pessoal da Vó Rosa, você sente até opressão. Uau. E essa, segundo me contaram, essa missionária Rosa era uma mulher de Deus. E quando ela morreu, o pessoal começou a dizer que ela se manifestava aí. A igreja que era cristã virou uma heresia, uma seita. Pois é. Aí o que aconteceu faz parte da cultura deles, né? Daquela igreja lá. E Certo? onde é aqui no Brasil? Vamos continuar. Diferentes símbolos. Os diferentes símbolos, cosmogonias, mitos, teofanias, aspectos objetivos
subjetivos e objetivos das inúmeras religiões só podem ser compreendidos como expressão de um fenômeno cultural e socialmente complexo. Religião e cristianismo. A teologia cristã introduziu o termo revelação, a manifestação de um mistério escondido. Para definir a especialidade da fé cristã, especificidade da fé cristã, dependente de um evento histórico, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Religião revelada estaria assim em oposição à religião natural, uma vez que esta corresponderia a uma atividade humana que poderia ser analisada pela filosofia, psicologia, sociologia ou qualquer outra ciência específica da religião. Entendeu? Você entendeu? É simples. A religião revelada, ora, necessita de quê? Uma escritura, um ser sobrenatural manifestado mesmo, tangível. Então o cristianismo se baseia em quê? Nascimento, vida e morte de Jesus. Por exemplo, existe budismo sem Buda? Pode que sim, lógico. Tira Buda do budismo, a filosofia budista aplica do hinduísmo, enfim. Existe cristianismo, o que foi? Não, que. Nada não, só tô coçando aqui. Hã? Só tô cocei aqui, porque tem. Desculpa, mas é engraçado, né? É admitido, ele sempre dá um sorriso assim. O que é que passa na cabeça do cara? Passa na cabeça do Cláudio. Chistoso. Não, a gente fica imaginando o que esse cara está pensando. Né, irmão? Que esse cara Tô pensando. Eu estava falando que bruscamente se tira Buda, se tira Buda do budismo, o budismo continua. Continua. Se tirar Cristo, não há Agora, como é que você tira Cristo do cristianismo se a questão da ressurreição é preponderante? Não existe cristianismo sem Cristo, mas existe hinduísmo sem uma série de deuses lá. Existe confucionismo sem Confúcio. Mas não existe cristianismo sem Jesus. Amém? Amém. Então vai lá. Religião e filosofia. Embora a antiguidade ocidental tenha sido uma fonte rica de reflexões filosóficas sobre religião ou sobre questões relacionadas com o seu objeto, a filosofia da religião existe como disciplina própria da religião a partir do século XIX, quando Schleiermacher definiu a religião como sentimento de dependência. Tá, bom. Que coisa. Hereges à parte, toda produção teológica é fruto da filosofia. Toda o quê? Fala de novo. Toda Produção. herege. Não, Hereges toda à produção teológica. Ah, Por exemplo, vamos dar aqui exemplo. Vou dar um exemplo aqui, vai. O Didaquê. Não, Didaquê não. As obras de Agostinho, as obras de Tomás de Aquino, as Institutas de Calvino, são fruto da reflexão filosófica, da filosofia, na verdade. Por quê, irmão, doutor? Eles pararam para refletir sobre as escrituras, pararam para pensar. Isso é fruto do pensamento, por isso que eu entendo que tem a questão filosófica, fruto da filosofia. Como se chama isso, doutor? Filosofia. Pararam para pensar. Outro nome. Outro nome? O outro nome? Teoria da filosofia. Só quem? Só que não. Só que não. Respeita em grego, né, abençoado? Só que não.
Isso aí está no infinitivo abençoado. Não é? Um verbo. Doquel, é aquilo que me parece. Aquilo que me parece. Então a produção teológica é sempre aquilo que me parece. Da onde se deriva direto os estudantes de filosofia nessa escola, que é uma tese, é um dogma, certo? Óbvio que um dogma pode se transformar numa doutrina, não é? Certo? Sim ou não? Irmão Marcos. O Marcos Irmão não Cristiano. olha para ele. Irmão Cristiano. Então, eu pergunto, toda a produção teológica, Marcos, ela é filosófica? Toda a produção teológica, será filosófica? Não. Por que não? Eu acho que Não, porque eu estou falando da Bíblia, estou falando acerca da Bíblia. Acho que sim, irmãos, porque vocês estão pensando, poxa. Vocês estão pensando, vamos falar de trindade. Aí, por exemplo, vocês lembram na primeira matéria, quando eu coloquei ali o que é teologia para o pastor Roberto Cruvinel? Teologia é um estudo minucioso, exaustivo, sistemático de tudo aquilo que concerne a Deus no passado, no presente, no porvir. Para escrever isso eu tive que fazer o quê? Pensar! Exato, pensar, refletir, inclusive refletir sobre a ideia de outros, certo? Eu posso filosofar sobre um filósofo? pode. Eu posso comentar o comentário de alguém, por exemplo, Damasio, é muito ruim. É muito ruim. Sim, Eu acho. mas foi referência. A meu juízo, de um comentário tão antigo do Código Penal, no artigo 208, a reflexão dele, a meu juízo, olha, percebe o que eu estou dizendo? A meu juízo, que li o Código Penal, no artigo 208, que a lei diz que ela é concisa, simples de entender, ele discorre e coloca elementos que não estão escritos na lei. Ele subverte a lei. Do ponto de vista dele, não, porque é o pensamento dele. Mas do ponto de vista do que está escrito. Do que está escrito. É por isso que comentário não é lei. Não. Comentário não é doutrina. Comentários são obras para te ajudar a entender a obra primária. Com relação à Bíblia, com relação à teologia, qual é a obra primária? Deus. Não, a criança. A Bíblia. A Bíblia, mas. Não. Mas tá lá, Deus. Não vai tão longe, fica na Bíblia, fica na terra. Vai tão longe. A obra primária é a Bíblia. A Bíblia por si é a expressão do pensamento de Deus. Eu entendo. Toda a Bíblia é doutrina, toda a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Toda a Bíblia é doutrina? Não. Toda a doutrina é para a igreja? Não. Mas é a Bíblia, a obra primária. Eu reflito acerca do que a Bíblia diz. Você pode refletir sobre aquilo que eu digo da Bíblia. O outro reflete sobre o que eu e você reflete, contesta nós dois. As nossas obras, elas são instrumentos auxiliadores, porque demonstra a nossa percepção daquilo que está escrito, mas não são doutrinas em si mesmo. Difícil isso. Os artigos. Que é difícil. Boa. Artigos. Boa, às vezes você não entende o negócio, o que você vai procurar? Um artigo. Um artigo. É um artigo. E você vai procurar um artigo que seja inteligível? Você vai procurar um artigo que seja de linguagem. Por exemplo, uma das maiores obras de grego foi escrita por Dr. Valdir Luz, 3 tomos. Pergunta aos senhores, se você não for exímio na linguagem de Camões, você não lê
não lê o trabalho de Valdir Luz, porque o português dele é mais difícil que o grego. Que louco. Agora o grego seria a questão primária. A língua grega. Gramática não foi escrita para o natural. Quando eu falo para os alunos de grego, eu posso ensinar vocês como natural. Porque gramática foi escrito para o estrangeiro. Porque o natural já aprende quando ele nasce, ele vai aprender. Sabe ou não? Ah? Entendeu? Sim. Difícil o quê? Por isso que às vezes eu tenho dificuldade com outro idioma, porque você convive na fala, você vai aprendendo sem conhecer. Você estuda 4 anos de inglês aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, não consegue se comunicar. Você vai pedir egg para toda vez que você vai, eu quero egg. Cheese and eggs. Eu quero egg. Aí o cara começa com expressões idiomáticas, man, não sei mais o que, você está, para aí. Entendeu? Mas não é essa a questão. A questão você está aqui. Aí eu pergunto, essa daqui é primária? Sim. Não! Como não? Acabou de falar agora. Não! A Bíblia. Esta é a tradução da primária. Alguém teve que pensar para traduzir. Agora eu fui profundo, meu Deus. Acho que é bom errar isso aí. Eu fui muito profundo, vou combinar que a sala está muito louca. Por exemplo, vou de novo, hein? De novo. Hotheos vos estim. Hotheos vos estim. Hotheos vos estim. Deus! Opa! O certo seria ter, vamos supor que não tem, tá? Uma preposição aí. Vamos supor que não tem, o cara escreveu sem preposição, vai. O cara está com pressa, escreveu sem preposição, escreveu sem artigo. Se tivesse preposição em artigo, escreveu assim: Deus, luz, está. Tá certo? Deus nos está. Por que não? Se estima é a terceira pessoa do presente indicativo ativo de ser e estar. Por que não está certo? Você está dizendo que eu não sei falar a língua? Não, estou falando O que você que está dizendo? aquele modo. Hoje você já fez isso 2 vezes. Não, acho que não. Não é nada pessoal, hein? Não, Pessoal. vamos junto. Então explique, aluno, por que está errado? Não, se você juntar da forma que está escrito, não faz muito sentido. Por que não faz sentido, aluno? Está faltando algo. O que está faltando? A preposição que você acabou de falar. Perfeita. Não, está faltando entender. Deus, luz está. Luz está. Deus, luz está. Estim é a terceira pessoa do presente do indicativo ativo de ser e estar. Então, mas ele não é Deus, é luz, a vida é Deus, luz está. Ué, não é possível? Não, é possível, mas. Possível é. Não, mas possível. É lógico? Sim. Não, lógico não. Por que não é lógico? Porque você pensou nisso. É por isso que a tradução não é a obra primária. A obra primária é a original. A tradução é a reflexão sobre a obra primária. Como é que eu traduzo? Deus está na luz. Primeiro que não tem nem ento, não tem. Então, para Deus estar, ele tem que estar contido em algum lugar, certo? Sim. É teológico isso? Não. Tem lógica isso? Não. Tá certo isso, Arnaldo? Não! Não. Então Deus é luz. E aí, mas para você chegar a essa a conclusão se dá através do quê? Pensamento.
certo. Teologia. E da rejeição das impossibilidades. Rejeição. Das impossibilidades. É impossível traduzir assim. Não é correto e não é simplesmente gramática, é teológico. Certo, Cris? Já assustou. Certo ou não? Por que você tá olhando aqui? Filosofando. É seu amigo imaginário? Esse ano a Cris não tá assustando não, né, Cris? Não, ele que parou de dar Tamanho da uma... manhã. Admira o tá, eu assusto. Eu tô com dor no abdômen, tanto fazer exercício, meu Deus. Mas vocês estão entendendo? Você está vendo que se eu puxar vocês assim, ó, pela memória, pelo raciocínio, vocês dão resposta sem pensar. É verdade. Mas porque se você é uma primária, não tem, só teria uma. Sim. Por que eu tenho um monte de tradução? Então, escolhendo alguém aleatoriamente, Cláudio, me diga qual é a obra primária da Bíblia? A obra primária da Bíblia? É. A obra primária da Bíblia. O cara tá chutando ali, ó, criação. Mas a obra. Só me dá a câmera aqui, porque tá legal essa imagem. A obra. Ele sumiu. Ele sumiu, vai aparecer. Boa pergunta, a obra primária. Não da fica Bíblia. vermelho, diga. São os originais. Originais, aí o aluno refletido. Você que falou, Paulo? Originais. E como são chamados? Você ouviu o Paulo? Cristiano, e como são chamados originais? Quê? Quem falou? Hã? Qual é que é? Você falou o quê? Não. Autógrafos. É. Porque foram escritos pelo próprio punho dos autores. A Nádia falou que quer explicar o que é o autógrafo. Gente, vocês estão prestando atenção? Sim, mas agora eu entendi. Foi legal. A obra primária da Bíblia foi mais. Por exemplo, os manuscritos lá do Mamuto, que acharam. Que não são autógrafos. Então, mas atestaram. Mas são manuscritos antigos também. Não são autógrafos? Não. O autógrafo foi aquele escrito pela própria mão do autor. E aí, eu pergunto, veja, um comentário. Bom, a conclusão é: o comentário é uma reflexão sobre uma obra primária. No caso, considerando de forma simples a Bíblia como obra primária. Certo? Mas comentário ele tem peso doutrinal? Doutrina? Comentário? Não tem! Exatamente porque o comentário é uma reflexão. Pessoal. Eles são obras, Olha o acerto aqui. O quê? Autógrafos. Nem sei. São obras do quê? Os comentários são obras Autorais. Não! Autorais, também, é. Mas ó, vou ter que comprar uma meia palma, meia. Aí, pronto. Vai. Auxiliares, eu falei agora há pouco. Que leva você a fechar o pensamento, o raciocínio Nossa, acerca deles. Primária. Amanhã Autorais. Aí 15 dias sem entrar na academia, eu vou perder tudo de novo. Ixi, 15 dias vão chegar. Não pode fazer nada. Aproveita, come bastante. Mas tudo isso faz o cabelo? Hã? Tudo isso faz o cabelo? É? Ah, É dolorido, será? Não sei. Acho que não. Deve ser, né? Você configurar sua cabeça. Ah, filha, Você vai estar passa anestesiado. anestesia, deve dar uma sensação É assim, bastante de dor. forte. Mas ele vai tomar anestesia local. a sensação depois é boa de você ver o cabelo. Será que dá pra ver na internet como feita Ah. na cirurgia? Tá, você tem um vídeo aí. Fiquei curiosa. Eles Os currículos, eles furam, eles tiram aqui, tiram. Tem gente que tira até da baixa, né? Continua. Cláudio. Gente,
Gentes! Nossa! Pastor, vamos falar sobre a prova? Você vai mandar pra gente quando? Vou mandar para vocês semana que vem. Vou Mas mandar você vai para. mandar pro WhatsApp? Ah, vou mandar para a coordenadora. E aí vocês vão fazer a pesquisa na apostila. Nada de procurar por fora. Não tem nenhuma outra fonte de consulta. Não. Exclusivamente a apostila. Só. É Tem bom, tudo, porque tem tudo. é isso que Eu vou ajudar falo. vocês. Vamos terminar aqui, ó. Religião e ciências. Olha, eu só queria colocar esta frase. Ei, irmã Lígia. Lígia, que você está no meu programa hoje, né? Não entrei isso aí. Ah, já perdeu, irmã. Deus de crente. Estava no consultório, fui Programa chamada. muito bom. Aliás, domingo Deus me deu uma visão maravilhosa do culto. Me vi entrando dentro de uma rocha. Rocha estava fendida pelo meio, assim, ó. Eu entrei dentro da rocha. Meu Deus, eu chorei que nem criança. Vozes do ar. Vai terminar às 8 horas? Você quer que eu pare? Não, é porque vai ter um. Conta 5, vamos lá. Ó, filosofia. Claudio, leia. Filosofia esteve muitas vezes. Filosofia. Esteve muitas vezes. Sobre o domínio da teologia. Não era filosofia e ciências? Calma, eu quero só que você leia essa frase. Eu estou perdido aqui, pastor. Posso ler? Pode. A filosofia esteve muitas vezes sob o domínio da teologia, como aconteceu entre os séculos XI e séculos XIV, quando o pensamento católico dominava a cultura. Muito bem. Agora religião e ciências. Joaquim Noack tentou reunir as contribuições recentes no campo da religião com o objetivo de uma ciência da religião, Passa batido, isso é coisa de alemão. que pudesse converter de fato numa disciplina universal do estudo das religiões. Dentre as ciências que mais desenvolvem estudos no campo desenvolveram estudos no campo da religião, destacam-se a filosofia, a história, a psicologia, a antropologia, a sociologia e a arqueologia. Tá? Nossa, religião e mito, isso é fácil. A controvérsia sobre a religião natural e a religião revelada indica uma dificuldade para se definir onde começa a revelação e onde termina o mito. O Taylor aqui, ao propor como definição mínima de religião a crença em seres espirituais, na realidade está afirmando algo mais complexo do que uma definição. A partir de observação entre tribos atrasadas, cuja expressão religiosa é calcada em mitos, também chamada de animismo. Isso você já sabe o que é. Religião e moral. Sendo a moral a parte da filosofia que trata dos costumes, deveres e modos de proceder dos homens para com outros homens, ela está intimamente ligada à religião, que é a faculdade ou o sentimento que leva a crer na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal, levando aos seus devotos a uma reunião de princípios de moral comuns entre a comunidade. Fácil, né? Religião e arte. A arte, como parte criativa do ser humano, está intimamente ligada à religião, pois naquela o homem encontra uma forma de expressar sua fé, dentro da sua ótica e transmitindo-a aos outros através de sua arte. Sem dúvida, a religião e a arte caminham juntas, desde que uma delas começou a influenciar o ser humano. Uma delas, né? Quem estuda história da arte vai entender isso. Irmão, eu vou ver se eu consigo, pelo menos ter mais uma aula com vocês, Legal. só para resumir essa questão de lógica, empirismo, tá? Acabou, né? Escuta. Ainda tem ainda, professor. Não, mas vai ter reunião de líderes juntos. Então oremos, porque vocês precisam de oração. Sim, Eu precisamos. também preciso de oração. Olhem por mim, para que essa cirurgia corra tudo bem e eu fique extremamente cabeludo. Vai ser que dia, pastor? Vai ser que dia? Sábado, 6 da manhã. E alguém vai ter que ir lá para dirigir meu carro. Manda uma foto pra gente, cabeludo. Não, você ficar com a cabecinha toda preta. Pingadinho assim, né? Não posso bater. A doutora Tânia contou
O cara saiu da clínica com implante, aí bateu a cabeça no teto do carro, ela teve que ir no carro, tirar cabelo por cabelo, fazer tudo de novo. Coitado desse rapaz. Quanto tempo demora? Coitada dela! Quanto tempo demora a cirurgia? Pode contar até 10 horas. Ué. Agora observa, observa vocês, que o negócio já terminou aí, fechou? Posso finalizar? Pode, vou orar. Deus abençoe.